Olá, alunos JAF, sejam bem-vindos a mais uma videoaula. Professora Kelly de Biologia. Estamos retomando as nossas atividades depois das férias escolares. Espero que estejam todos bem. Hoje nós vamos dar continuidade ao estudo da célula, mas antes, você que ainda não é inscrito no canal JAF Conecta, se inscreva, curta os nossos vídeos, compartilhe com os colegas. É muito importante que outros alunos JAFs tenham acesso a esses conteúdos. Vamos lá? Bom, o nosso assunto de hoje é citoplasma. Já estudamos a membrana plasmática e hoje nós iremos continuar com o citoplasma. O citoplasma ele corresponde à região definida entre a membrana plasmática e o núcleo. O citoplasma ele basicamente é composto de três partes. O citosol ou hialoplasma, que é um líquido gelatinoso que corresponde basicamente a 80% de água e 20% de outras substâncias. As organelas citoplasmáticas, que hoje nós iremos conhecê-las com suas respectivas funções, e o citoesqueleto, que é uma rede de tubos que tem uma função de sustentação basicamente. O hialoplasma, também conhecido como citosol, é o líquido, que está inserido no citoplasma. Ele tem uma região mais viscosa, que é a região que concentra-se a parte mais da periferia, mais das laterais, essa consistência mais fluida do centro, é a parte mais central, mais próxima ao núcleo da célula. O citoesqueleto é também um dos componentes do citoplasma e ele é presente somente em células eucarióticas. As suas principais funções estão definidas como definir a forma, organizar a estrutura da célula e possibilitar também a organização das organelas, como a gente pode observar aqui nessa imagem. A sua estrutura basicamente é composta de três microtúbulos, os microfilamentos, os microtúbulos e os filamentos intermediários de queratina. Então, esses túbulos eles se organizam de modo a organizar a estrutura do citoplasma, como vocês podem observar nessa imagem. As células eucarióticas, que nós iremos estudar hoje, são as células vegetais, a célula animal, e vocês podem observar nessas duas imagens a presença, algumas diferenças já visíveis aqui no citoplasma, como a presença do vacúolo, organelas como o cloroplasto, aqui na célula animal a gente pode perceber também a disposição das organelas, os tipos de organelas que nós iremos conhecer melhor no decorrer da aula de hoje. As organelas citoplasmáticas, elas são divididas em dois grupos. As organelas membranosas, como vocês podem observar aqui, são organelas que possuem duas camadas ou camadas de membrana, como a gente pode observar aqui no cloroplasto, na mitocôndria, no complexo golgiense, no retículo endoplasmático. São algumas organelas que vocês percebem que têm membranas que envolvem. Enquanto que outras, como por exemplo o centríolo e os ribossomos, são organelas que não são membranosas, ou seja, são formadas basicamente de túbulos ou orgânulos. Aqui nós temos uma célula animal e nela a gente pode observar claramente as suas principais partes. A membrana plasmática, que é esse envoltório que vai dar a forma, controlar a entrada e saída de substâncias que aprendemos nas aulas anteriores. Nós temos o citoplasma, que é o nosso estudo de hoje. O citoplasma, em seguida, nós temos o núcleo. O núcleo, estudaremos nos próximos capítulos, é o local onde tem a maior concentração de material genético. O citoplasma, basicamente, ele tem algumas estruturas, como já aprendemos hoje, o citoesqueleto, as organelas e o citosol. O citoesqueleto, essa rede de microtúbulos, e as organelas. A primeira organela apresenta aqui é o retículo endoplasmático, que são dois. O liso, que é o retículo que não possui ribossomos aderidos, e o retículo endoplasmático rugoso ou aglanular. O complexo golgiense, os lisossomos, o peroxissomo, as mitocôndrias, os centríolos e os ribossomos. Vamos agora conhecer todas as organelas e as suas principais funções. A primeira organela é a mitocôndria. Mitocôndria é uma organela em forma de bastonete, formada por duas membranas, que tem como principal função a respiração celular e a produção de energia. Os ribossomos são orgânulos. Esses orgânulos ou grânulos são especializados na produção de proteína.
Eles estão presentes tanto no citoplasma, né, no citosol livres, mas também eles podem ser encontrados aderidos à membrana do retículo endoplasmático rugoso ou granuloso. O ribossomo é a única organela presente também nas células procarióticas. Já o retículo endoplasmático são duas organelas, né, o retículo endoplasmático liso e o rugoso, ou granular e agranular. É uma organela que tem como estrutura uma rede de tubos e bolsas membranosas. Esses dois tipos, né, como temos aqui, o rugoso e o granuloso, se diferencia do outro devido à presença de ribossomos aderidos na sua membrana. A principal função dos retículos é a síntese e o transporte e armazenamento de substâncias. No caso do retículo rugoso ou granuloso, ele sintetiza, transporta e armazena proteínas. Ele é formado por um sistema de vesículas, como vocês podem observar. Já o retículo liso é um retículo que tem como principal função a síntese e o transporte de lipídios, ou seja, gorduras. Aqui, como vocês podem observar, a estrutura, né, da organela ela é lisa, né, ela é sem os ribossomos, que podemos observar claramente aqui na imagem anterior. Então, essa é a diferença. Além de sintetizar e transportar lipídios, o retículo endoplasmático liso ou agranular, ele tem outras funções, como, por exemplo, a inativação de substâncias tóxicas, né, como medicamentos, álcool em células hepáticas, a produção de hormônios sexuais nos espermatozoides e óvulos. As células musculares também têm como principal função o armazenamento de íons de cálcio, responsável pela contração muscular, e essas também são funções pertinentes ao retículo endoplasmático liso. Já o complexo de Golgi, ou complexo golgiense, é um sistema de bolsas, né? Bolsas membranosas, achatadas e empilhadas. A principal função é o armazenamento e a secreção de substâncias, né? Substâncias que a célula expulsa. É feita por meio de vesículas, né? Essa estrutura, né? Esse sistema, ele além de fazer isso, armazenar e secretar, ele também sintetiza, ou seja, produz carboidratos e produz os lisossomos, que é uma organela também responsável pela digestão celular. Vamos ver na próxima. Outra função do complexo de Golgi também é dar origem ao acrossomo, ou seja, a cabeça do espermatozoide. Essa estrutura ela é muito importante porque ela possui enzimas digestivas que perfuram a parede do óvulo no momento da fecundação. E aqui nós temos a imagem, vocês podem observar a presença dessas bolsas empilhadas, né, achatadas, e a formação das vesículas, que é uma das funções, né, do complexo de Golgi, como podemos observar nessa imagem. Aqui nós temos o retículo endoplasmático granuloso, que produz, né, proteínas e libera por meio de vesículas. Essas vesículas, transportando proteínas, chegam ao complexo golgiense, aderem-se à membrana. Esse complexo ele armazena e transporta, né, essas proteínas, liberando na forma de vesículas. Essas vesículas elas vão chegar até a membrana plasmática e liberar ou secretar as substâncias que a célula não precisa, ou seja, substâncias que são inúteis à célula. Além disso, além do armazenamento, transporte e secreção, o complexo golgiense ainda tem como função a produção dos lisossomos, que é a organela responsável pela digestão intracelular. Então, dentro dos lisossomos, possuem enzimas que ajudam nas atividades digestivas, tanto a digestão de nutrientes da célula, como também a digestão autofágica, que ocorre quando a célula digere partes da própria célula, né? Outra organela também muito importante, né, são os peroxissomos, que são organelas que estão relacionadas, são bolsas, né, membranosas, que contêm enzimas. As oxidases, que utilizam o O2 para oxidar ácidos graxos, porém, nesse momento da oxidação dos ácidos graxos, com a utilização do oxigênio, o peroxissomo ele produz um subproduto,
que é o H2O2, né, ou água oxigenada ou peróxido de hidrogênio. Essa substância ela é tóxica para as células. Então, para resolver o problema, os peroxissomos utilizam uma outra enzima que é a catalase. E aí faz o processo de detoxificação. E a célula fica livre, né, dessa substância. Os centríolos é uma organela de suma importância, também conhecida como organela não membranosa, visto que ela é formada por um conjunto de túbulos, 9 túbulos, para ser mais específico, e ela tem como principal função a divisão celular. Estudaremos isso nos próximos capítulos, meiose, mitose, e os centríolos eles têm esse papel. Além disso, eles também originam cílios e flagelos. Os plastos é um conjunto de organelas presente apenas em células vegetais ou algas, né? Então, tanto os plastos, né, os cloroplastos, que é o primeiro que nós vamos ver agora, os cloroplastos eles apresentam a cor verde e são organelas responsáveis a dar pigmentação. O cloroplasto, como a gente mais conhece, é essa aqui verdinha, que vai dar a cor, né, a cor característica das plantas e responsável também pela captação de luz por meio da fotossíntese. Os cromoplastos são plastos sem clorofila. Eles apresentam carotenoides, que é responsável por esse pigmento alaranjado, presente, né, por exemplo, na cenoura, né, em outros alimentos. Também responsável por dar cor, né, a flores, frutos e algumas raízes. E por último, nós temos aqui os leucoplastos, que também são plastos sem pigmentos. E aí a gente consegue perceber isso na presença de algumas raízes e caules, como por exemplo aqui nós temos a batata inglesa, né, que tem como principal função o armazenamento de amido. O vacúolo, né, da célula vegetal, a gente observa o vacúolo presente nessa célula vegetal, ele ocupa 80% do volume celular. Né? A gente percebeu aquela bolsa, grande bolsa que ocupa, né, o centro da célula. Ela tem algumas funções importantes, como a regulação da pressão osmótica, o armazenamento de substâncias úteis, reservatório de substâncias prejudiciais e a digestão intracelular, né, enzimas digestivas. Aqui vocês podem observar a presença do vacúolo, que ocupa 80% da célula, ele está presente na célula vegetal, né? E aqui nós temos os cloroplastos, que é uma organela também exclusiva da célula vegetal. Nesses gráficos, nesses quadros, nós iremos observar onde é a ocorrência, né, das organelas entre células eucarióticas, ou animal ou vegetal, ou célula procariótica, que é aquela célula mais simples, sem núcleo definido, sem organelas. Então vamos lá. Os retículos, o endoplasmático e o liso, eles são organelas que estão presentes apenas nas células eucarióticas, tanto animal como vegetal. Enquanto que o complexo golgiense, ele está presente nas células animais e vegetais eucarióticas e os lisossomos está somente na célula animal. Já os ribossomos é a única organela que é encontrada em todas as células, sejam elas procarióticas ou eucarióticas. Já os centríolos é uma organela exclusiva das células animais, enquanto que o cloroplasto é uma organela exclusiva de célula vegetal. Enquanto que também a mitocôndria eu já vou encontrar nas duas, tanto na célula animal quanto na célula vegetal. E com isso, nós encerramos a nossa videoaula de hoje. Espero que tenham compreendido, façam os exercícios e até a próxima aula.